Olá a todos, eu me chamo Gutenberg, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Hoje estou aqui para apresentar meu trabalho intitulado de Taxonomia de Faltas para Aplicações Baseadas em Microserviços, como parte da submissão para o concurso de teses e dissertações do ABMID 2024. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Valéria Lelli e co-orientado pela professora doutora Rossana Andrade. Então, primeiramente, para contextualizar aqui um pouco, eu trouxe essa figura, né, que faz o contraponto entre a arquitetura monolítica e a arquitetura de microserviços. Na arquitetura monolítica, a gente tem apenas um grande bloco, né, onde nesse bloco a gente vai ter a interface do usuário, a camada de negócio, né, com as lógicas de negócio, e a camada de acesso de dados, isso tudo junto em um único bloco. Por outro lado, quando a gente olha para a arquitetura de microserviços, a gente tem a interface de usuário, né, que pode se comunicar com um ou mais microserviços, e esses microserviços ele vai ter sua própria regra de negócio, né, sua própria camada de negócio, e ele vai ter o seu próprio acesso ao banco de dados, né, então isso torna ele independente um dos outros, né, e aí com isso a gente pode aplicar técnicas, ferramentas, linguagens, frameworks diferentes de microserviço para microserviço, o que o torna independente e autônomo, tá? E aí, assim, essa arquitetura, né, de microserviço, ela traz uma série de vantagens, né, uma série de benefícios, como por exemplo a escalabilidade, né, a questão da facilidade de manutenção, facilidade de crescer, né, esse sistema, né, já que ele é mais modularizado, tá? Mas por outro lado ele também traz algumas desvantagens, né, algumas limitações, como por exemplo a parte da injeção de faltas, né, a parte do debug de faltas, isso pelo fato dele ter essa questão da comunicação independente entre os microserviços, né? Então se a gente for pensar, né, para pensar na injeção de faltas, né, na atividade de injeção de faltas, se a gente for fazer uma injeção de faltas na arquitetura monolítica, a gente vai naquele bloco e insere a falta ali. Já por outro lado, né, se a gente for inserir uma falta na arquitetura de microserviço, a gente vai ter que parar para pensar e analisar qual dos microserviços a gente vai ter que injetar a falta, né? O que isso já torna a atividade um pouco mais complexa, tá? E aí a gente tem, né, que um dos tipos de teste mais utilizado para testar aplicações de microserviços é o teste baseado em falta, que por sua vez se baseia na tarefa de injeção de faltas. Então, a gente já viu que a injeção de faltas ela se torna mais complexa na arquitetura de microserviços, né? Então, se a gente sabe que um dos tipos de teste mais utilizado para testar aplicações de microserviços é o teste baseado em falta, então esse tipo de teste ele também se torna mais complexo na arquitetura de microserviços, o que faz com que a gente se motive a ter como tópico de trabalho a questão de taxonomia de faltas para microserviços, que pode apoiar a criação de mecanismos automáticos para injeção de faltas e, consequentemente, ajudar aí na execução de testes baseados em faltas. Então, com isso, a gente chegou nos seguintes objetivos, né? Começando pelo objetivo geral, definir uma taxonomia de faltas para aplicações baseadas em microserviços. E como objetivos específicos, a gente teve realizar uma revisão multivocal da literatura, né, para que a gente pudesse, né, catalogar as faltas das aplicações baseadas em microserviços, definir um esquema de classificação que fosse baseado em requisitos não funcionais e em características de microserviços, e criar uma taxonomia de faltas para aplicações baseadas em microserviços, levando em consideração o esquema de classificação proposto. Aqui eu trouxe uma figura também para a gente falar da metodologia, né? Então, começando pelo planejamento, a gente fez toda a parte do planejamento da revisão, né? Multivocal da literatura, questão da definição das strings, questão de pesquisa, seleção das bases de dados. Então, a gente fez toda essa parte do planejamento. Em seguida, a gente partiu para a seleção dos estudos, né? A gente fez de fato a pesquisa nas bases de dados, a gente fez a leitura, tanto do full text quanto do abstract, né, conforme a gente definiu lá nos critérios. A gente fez o snowballing e a gente fez também a pesquisa na literatura cinza. Tá? E aí depois a gente partiu para a extração e análise dos dados, né? Então a gente extraiu todos os dados dos estudos selecionados e fizemos a análise desses dados. E com a análise feita, a gente partiu então para a definição da taxonomia, né? Que consistiu inicialmente do catálogo, a gente catalogou todas as faltas e categorias identificadas. E a gente partiu para a criação então da taxonomia de faltas. Com a taxonomia de faltas criada, a gente fez a avaliação dessa taxonomia, né? Então a gente iniciou pela execução de um grupo focal, depois a gente fez um refinamento dessa taxonomia, e após o refinamento a gente partiu então para a segunda avaliação, que seria uma avaliação utilizando o método Delphi. E aí por fim a gente teve a nossa última versão da taxonomia. E aí, falando um pouco dos resultados obtidos nessa revisão, a gente tem essa figura aqui onde a gente é separado, né, pela literatura branca e a literatura cinza. Então, na literatura cinza, a gente identificou 1.154 estudos
removemos 73 duplicados, tivemos então 24 artigos aceitos na ACM e 49 artigos aceitos na Scopus, isso na rodada 1 conforme critérios estabelecidos, né? E aí na rodada 2, utilizando os critérios estabelecidos para a rodada 2, a gente então selecionou 6 artigos da ACM e 11 da Scopus. Depois a gente fez o snowballing, né? Então tivemos aí 511 referências analisadas, e aí a gente partiu então para a rodada 1, onde a gente aceitou 16 artigos, e depois a gente aceitou mais 11 na rodada 2, tá? E aí no texto tem mais detalhes, mas dando um breve resumo, na rodada 1 a gente fez a leitura apenas do abstract, e na rodada 2 a gente fez a leitura completa dos artigos, tá? E aí com isso a gente teve então 31 estudos selecionados, né? Sendo 28 da literatura branca e 3 da literatura cinza. Mais abaixo aqui eu coloquei a quantidade, né, o quantitativo da literatura cinza. Então a gente teve 140 fontes identificadas, e dessas fontes a gente aceitou, né, a gente selecionou 3 fontes, tá? E aí falando do catálogo de faltas, né? Então com base nos estudos que a gente selecionou, né? Então a gente fez a análise dos dados, fez a extração, e aí durante a extração a gente realizou, né, durante a extração realizada nesses 31 estudos, a gente identificou um total de 151 ocorrência tanto de falhas quanto de faltas, né, das quais 128 foram extraídas da literatura branca, 21 da literatura cinza e 2 de ambos. Então a gente seguiu as seguintes etapas, né, para definir o catálogo de falta, né, que foi a identificação das faltas e falhas. Depois a gente analisou o que era falta e o que era falha, e por fim a gente catalogou apenas as faltas. E aí, né, fazendo um compilado aqui desses resultados, a gente teve 151 faltas e falhas, né, conforme a gente comentou anteriormente. A gente fez a análise, então tivemos 15 falhas removidas, sobraram 136 faltas catalogadas, das quais 33 faltas classificadas em 13 categorias e 103 faltas não eram classificadas em nenhum tipo de categoria. Após o catálogo ser definido, a gente partiu então para a taxonomia de faltas. Então a gente seguiu esse esquema de classificação, né, como eu comentei anteriormente, baseado em requisitos não funcionais, né? Então a gente se baseou na ISO Square 25000 e também em características de microserviço, onde a gente pegou de um trabalho, né, que está aqui a referência, onde a gente tinha uma taxonomia de arquitetura de microserviços. Então lá a gente pegou essas características e utilizou o nosso esquema de classificação, tá? Então a gente fez inicialmente um agrupamento de faltas e depois aplicou o esquema de classificação, levando em consideração os requisitos não funcionais da ISO Square 25000 e as características de microserviços que foram identificados nesse estudo, tá? E aí a gente teve a taxonomia preliminar de faltas, com 117 faltas, né, classificadas em 6 requisitos não funcionais, que foram desempenho, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, compatibilidade e funcionalidade, tá? E 14 características de microserviço, né, conforme apresentado aqui na imagem. E a gente fez a primeira avaliação, né, então a gente fez um grupo focal, né, então a gente convidou especialistas, né, e aqui estão o perfil dos especialistas, né, aqui na imagem também tem no texto, tá? Então a maioria deles tinham especialidade, né, na área de engenharia de software e também na área de microserviços, e aí com no mínimo 6 anos de experiência. Então o grupo focal é basicamente uma técnica qualitativa, né, que envolve a reunião de um grupo, né, um pequeno grupo, onde a gente vai discutir alguns tópicos de forma aprofundada, né, e aí é moderado por um facilitador com o objetivo de coletar informações detalhadas sobre as percepções, opiniões e experiências dos participantes. E aí a gente tivemos, né, 6 participantes, né, passamos um checklist para que eles pudessem responder, né, e isso foi feito de forma presencial no ano de 2022. Então, para analisar a concordância entre as respostas dos especialistas, a gente considerou os seguintes aspectos, né, os seguintes critérios. Se mais da metade dos participantes, né, ou seja, mais do que 3, responderam a questão com a mesma resposta, ou seja, sim, não ou parcial, então a gente analisou que houve uma concordância naquela resposta. Se metade ou menos responderam que não, né, responderam na verdade com respostas diferentes, a gente identificou então que não houve concordância naquela resposta, tá? E aí a gente chega aqui nesse gráfico, né, de distribuição aí das respostas. Então, por exemplo, né, os especialistas eles concordaram que algumas faltas são bem descritas e outras não. Por exemplo, na questão 1, né? Então, a questão 1, né, se referia a se as
faltas eram bem descritas, então 5 dos participantes responderam que parcial, ou seja, algumas sim e outras não. Então a gente viu que eles concordaram que algumas faltas eram bem descritas e outras não. As principais discordâncias que a gente identificou foram principalmente com relação às ambiguidades das faltas, definição das características e também dos requisitos não funcionais e a classificação das faltas, tá? Então, como por exemplo na questão 12, né, que era uma pergunta que perguntava sobre a forma da definição das características, né, se estava claro ou se não, a gente viu que alguns responderam que sim, outros responderam que não e outros que responderam parcial, ou seja, houve uma discordância nessa pergunta. Isso nos levou a entender que a definição das características de microserviço não estava clara, então isso precisava ser melhorado e assim foi feito posteriormente, tá? E assim seguiu a análise para cada uma das questões. E aí, falando das questões subjetivas, né, a gente teve lá uma pergunta para falar sobre as características de microserviço que você priorizaria, né, caso fosse construir uma arquitetura de microserviço. Então, a gente teve que as características mais priorizadas seriam resiliência, né, armazenamento de dados e modelos de interação. Tá? A segunda pergunta foi: cite 3 requisitos não funcionais de microserviço que você priorizaria caso fosse construir uma arquitetura de microserviço. E a que a gente mais teve aí de resposta foi desempenho, e confiabilidade, perdão. Tá? Esses dois requisitos não funcionais. Então os especialistas sugeririam algumas melhorias, né? Como por exemplo, as faltas precisam ser melhor descritas e exemplos devem ser inseridos, né? Então assim a gente fez, a gente corrigiu, né? E uma série de outras melhorias também, tá? E aí, falando da taxonomia final de faltas, a gente colocou tudo em uma wiki, tá? No GitHub, e possuía 106 faltas ao final, né? Então a gente organizou tudo numa wiki, né? Fez a apresentação, fez a definição das características, né? Dos requisitos não funcionais, das faltas, colocamos exemplos, tudo isso de forma disponível online, tá? E a gente teve 38 faltas de desempenho, 12 de confiabilidade, 35 de segurança, 14 de manutenibilidade, 5 de confiabilidade e 2 de funcionalidade, tá? E aí, como são muitas faltas, não dá para trazer tudo aqui na apresentação, eu trouxe apenas um exemplo para cada um dos requisitos não funcional, tá? Então, aqui na parte de desempenho, a gente tem a espera infinita, digamos assim, né, que ocorre quando a sequência de instruções ela continua indeterminadamente, né, indefinidamente, sem nenhum tipo de interrupção, tá? Então, fica num loop infinito. E a gente associou essa falta com a característica de tempo de execução. Já na falta de confiabilidade, a gente teve o serviço indisponível, né? Então essa falta ocorre quando o servidor ele não está pronto para lidar com determinada requisição. Então isso a gente classificou com a característica de confiabilidade. Na falta de segurança, a gente colocou aqui a Missing Authentication Token, né? Que é a falta de um mecanismo de autenticação, né? Então basicamente é quando uma requisição ele não contém um token de autenticação que é válido, tá? E a gente associou isso com a característica de microserviço também de segurança. Já com relação ao requisito não funcional de manutenibilidade, a gente considerou a falta, por exemplo, invalid request data, né? Que ocorre quando os dados, né, de uma requisição feita por uma API, né, não podem ser processados, tá? E aí a gente associou essa falta, né, também com a característica de manutenibilidade. Como exemplo de falta de compatibilidade, a gente pode citar aqui Interaction Fault, né, que essas faltas são causadas pela coordenação ausente, né, ou incorreta das interações entre os microserviços, né? Como a gente sabe, os microserviços existe uma série de comunicações, né, que são feitas e essas comunicações precisam ser coordenadas, né? Então essas faltas ocorrem justamente quando não há uma coordenação entre esses microserviços, tá? E a gente considerou aí, né, a característica como modelos de interação. Por fim, funcionalidade, a gente considerou aqui a falta internal fault, que são faltas que são relacionadas aí à parte da implementação interna de um determinado microserviço, tá? E a gente também associou essa falta à característica de modelos de interação. Falando então da segunda avaliação da taxonomia, né? Após a gente ter a versão refinada, a gente usou o método Delphi, tá? E o método Delphi é uma técnica de pesquisa que envolve basicamente também a coleta de opiniões, né? E a gente tenta basicamente chegar em um consenso, né? A gente tem algumas rodadas e a gente vai rodando lá o nosso questionário, né?
e aí a gente para quando a gente encontrar um consenso entre os especialistas. Então, participaram aí do método Delphi 5 especialistas, né? Os mesmos do grupo focal, com exceção do especialista 6. A gente passou um questionário de 15 questões, das quais 11 eram objetivas e 4 eram subjetivas. A execução dessa vez foi remota, né? Diferentemente da anterior, que foi presencial. Então, a gente atribui um peso para cada uma das respostas, tá? Sendo concordo totalmente 5 e discordo totalmente 1. E aí o critério de parada, né, para a gente identificar um consenso era o seguinte: caso pelo menos na metade das questões objetivas obtenham valores da moda, né, para maior ou igual a 4, ou seja, concordo, não é necessário realizar uma nova rodada de questionário. Por exemplo, na questão 1, né, a gente teve 2 vezes 5, né, mais 3 vezes 4 dividido por 5, a gente teve aí uma moda de 4,4 para a questão 1. Logo, a gente observou que aqui houve uma concordância, tá? E aí, trazendo aqui os resultados detalhados para cada uma das questões, a gente teve aí 7 questões, né? Q1, Q3, Q4, Q8, Q9, Q10 e Q12, alcançando uma moda maior ou igual a 4, tá? Então, com isso, a gente encerrou o experimento na primeira rodada, né? Tendo em vista que já é mais do que a metade das questões, tá? Então, a gente tinha 11 questões e a gente teve 7 questões aí que alcançaram moda maior ou igual a 4, tá? Então, com isso, a gente parou o experimento na primeira rodada. E a gente teve também algumas questões subjetivas, né? Como, por exemplo, você pode fornecer um exemplo de como a taxonomia poderia ser aplicada em um cenário real. E aí, o especialista, né, falou que creio que a taxonomia pode auxiliar os desenvolvedores, né, gerenciar as possíveis falhas relacionadas a aplicações arquitetadas com microserviços. E aí a gente teve também na questão 11, você acredita que alguma falta foi classificada incorretamente? Se sim, pode fornecer um exemplo? E aí a gente teve, acredito que foi tudo classificado corretamente, né? Então tivemos aí alguns feedbacks bastante positivos. A gente teve também aí outras questões subjetivas, né? Mas por questão de tempo eu vou avançando um pouco mais para as próximas sessões, tá? Mas isso aqui também tem detalhado no texto. Então, comparando, né, a taxonomia preliminar com a taxonomia final, a gente teve aí um total de 117 faltas no início e 106 faltas ao final na taxonomia final, tá? E a gente tem também aqui separado também por requisito não funcional ou categoria, tá? Falando então das discussões, a gente identificou 136 faltas, né, relacionadas a aplicações baseadas em microserviços, e a gente viu que 33 eram classificadas e 112 foram citadas apenas em um estudo. Então, chegando aqui nas discussões, né, respondendo as questões de pesquisa, então, que tipo de faltas ocorrem em aplicações baseadas em microserviços? A gente identificou, então, 136 faltas, né, relacionadas com as aplicações baseadas em microserviços, das quais 33 eram classificadas e 103 não tinha nenhum tipo de classificação na literatura, né? Além disso, a gente viu que 112 faltas foram citadas apenas em um estudo e 24 faltas foram citadas em mais de um estudo. E as faltas citadas por mais estudos foram as faltas CPU-ROG, né, que foi citado por 5 estudos, e Memory Lake, citadas aí por 4 estudos. Questão de pesquisa 2, né, como são classificadas as faltas para aplicações baseadas em microserviços. A gente identificou um total de 11 categorias de faltas, né, onde essas 11 categorias de faltas classificavam aquelas 33 das 136 faltas identificadas lá no catálogo, tá? Então, 103 faltas não foram classificadas em nenhuma categoria, né, inicialmente lá na literatura, mas na taxonomia proposta, as faltas foram classificadas em 6 requisitos não funcionais e relacionados aí com 14 características de microserviço. Com relação a QP3, que requisitos não funcionais estão relacionados com as faltas das aplicações baseadas em microserviços. Então, das 136 faltas identificadas, a gente observou que 78 delas estavam relacionadas com 3 requisitos não funcionais, né, como desempenho, segurança e confiabilidade. E após a gente analisar essas faltas, a gente viu que outros 3 requisitos não funcionais poderiam ser utilizados para classificar essas faltas, como por exemplo, manutenibilidade, compatibilidade e funcionalidade. Então, afinal, a gente teve um conjunto de 6 requisitos não funcionais aí, como sendo nossas categorias, né, que foram desempenho, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, compatibilidade e funcionalidade. E aí, considerações finais que a gente traz aqui para o nosso trabalho. A gente teve um catálogo de faltas, né, com 136 faltas catalogadas, uma taxonomia de faltas
com 106 faltas classificadas em requisitos não funcionais e relacionados com características de microserviços, um esquema de classificação proposto, né, que foi baseado justamente nesses requisitos não funcionais e características de microserviços, e a documentação completa, né, que foi o relato de todo o procedimento, desde a criação até a validação dessa taxonomia. E aí, com relação a trabalhos futuros, a gente tem a questão da automação, né, seria automatizar a parte da detecção de faltas, a expansão da taxonomia, para de repente incluir requisitos não funcionais e outros tipos de requisitos não funcionais e características de microserviços, fazer estudos comparativos, né, com outras taxonomias, caso venha a existir, e estudos de caso, né, que seria uma avaliação mais abrangente aí da prática da taxonomia em ambiente de produção. Tá? Aqui são as referências e eu agradeço a atenção de todos. Aqui eu deixei o QR Code com um link para o repositório deste trabalho, ok?